Olá pessoal, aqui quem fala é Ricardo Guerra, do canal Ricardo Guerra. Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal, a deixar aí também o seu joinha se você gostar desse conteúdo. Se não gostar também pode dar o dislike, não tem problema. E compartilhe também esse vídeo com a sua rede de amigos, porque assim você vai ajudar o nosso conteúdo a chegar mais longe. No meu último vídeo eu prometi que daria início a uma série de vídeos a respeito da cronologia da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, a entidade legal que rege a obra das Testemunhas de Jeová em toda a Terra. Essa cronologia ela está relacionada a uma data antiga, a data da destruição de Jerusalém pelos babilônios, que historicamente é o ano de 587, antes da Era Comum, ou antes de Cristo. E, na verdade, as testemunhas de Jeová, elas defendem uma data 20 anos antes, né, uma data que não é comprovada pela história, e como nós vamos ver depois, ela também não é comprovada nem pela Bíblia. Na verdade, ela está em conflito tanto com a Bíblia, como também está em conflito com a história geral. E essa data, a partir dessa data 607, as testemunhas de Jeová elas fazem uma combinação muito complexa de textos, né? Começando com Daniel capítulo 4, Lucas capítulo 21, e chegam ao ano de 1914, eles predisseram a volta de Cristo para aquele ano, predisseram que haveria o arrebatamento dos salvos, haveria o Armagedon, entre muitas outras coisas que obviamente fracassaram completamente, né? Mas como houve naquele ano a Primeira Guerra Mundial, ainda assim eles se apegaram, né, ao cálculo, falando que eles acertaram a data, mas erraram o evento. Disseram que Jesus veio de forma invisível naquele ano e que em 1918 ele fez uma inspeção aqui na Terra, escolheu as testemunhas de Jeová, que na época eram conhecidos como estudantes da Bíblia, como seus únicos representantes aqui na Terra, e rejeitou todas as outras religiões, até mesmo as classificando como Babilônia Grande, o império mundial da religião falsa. Para termos uma noção da importância desse ensino para as testemunhas de Jeová, vou fazer uma citação aqui da Sentinela de 1º de novembro de 1981, na página 17, porque na verdade, como nós podemos notar a partir dessa citação, essa doutrina ela é a espinha dorsal da organização. É a partir dessa doutrina que a Torre de Vigia ela alega ser a única religião verdadeira, ela alega ser o único caminho de salvação, né? Inclusive se colocando até no lugar do próprio Cristo, né? A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, mas a Torre de Vigia diz que ela é o caminho. Se você não estiver na Torre de Vigia, você não pode estar em contato com Cristo e muito menos com Jeová. Então eu gostaria de ler esse trechinho aqui da Sentinela para nós entendermos que até mesmo o Evangelho, né, para os testemunhos de Jeová, a palavra Evangelho, que para todo cristão está relacionado às boas novas a respeito de Jesus, eles se relacionam de forma íntima com essa cronologia, com esse cálculo complexo. O texto diz: compare a pessoa sincera à espécie de pregação do Evangelho do reino feito pelo sistema religioso da cristandade durante todos os séculos, com a feita pelas testemunhas de Jeová desde o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918. Não são iguais. A das testemunhas de Jeová é realmente evangelho, ou boas novas sobre o reino celestial de Deus estabelecido pela entronização de seu Filho Jesus Cristo no fim dos tempos dos gentios, em 1914. Então notem que, segundo eles, o Evangelho, Boas Novas, é o fato de que Jesus supostamente foi entronizado no céu em 1914. Então encerrou-se aquele período que eles chamam de Templo dos Gentios, né, baseado em Lucas capítulo 21, versículo 27. E a partir daí eles constroem todo o seu arcabouço, né, todo o seu castelo doutrinário, inclusive alegando, né, como eu disse, que Jesus ele escolheu, né, a partir dessa cronologia, a organização como sua única representante na Terra. E se nós entendermos ou provarmos que essa cronologia ela está errada, logo nós vamos entender que a alegação da Torre de Vigia de que eles são os únicos representantes de Deus na Terra também é uma afirmação completamente arbitrária, é uma afirmação realmente infeliz, uma afirmação incorreta. E é interessante que eles mesmos atribuem a si esse título, né? A Bíblia diz que Jesus é quem designa
um servo, né, que eles chamam de escravo fiel e discreto. Hoje eles chamam de servo fiel e escravo fiel e prudente, né? Mas a Bíblia diz que é Jesus quem faz isso, né? Mas eles se auto-intitulam e como nós vamos ver hoje nós vamos ver apenas a minha experiência, né, com essa questão. Vou contar de forma breve aqui, vou tentar ser breve, contar o meu relato sobre como eu vim estar em contato com essa cronologia, como eu vinha questionar essa cronologia e como eu vinha ser expulso dessa organização por causa dessa cronologia no ano de 2011, né, no mês de junho. Bem, hoje esse vídeo ele vai ser um pouco atípico. Eu quero pedir desculpa para quem eventualmente se sentir ofendido, porque normalmente eu não cito nomes nos meus vídeos. Né? Meus vídeos eles têm finalidade de tratar de doutrinas, tratar de ideias. Né? Nós vamos analisar as ideias e ver se elas estão corretas ou não. É assim que acontece, por exemplo, no mundo acadêmico. Né? A gente pode analisar as ideias, a gente pode criticar, não há problema algum. Mas é um problema quando a gente passa a ofender pessoas. E hoje, como eu disse, vai ser um vídeo atípico, porque é claro que eu não vou ofender ninguém, né? Eu vou falar apenas a verdade, a experiência que ocorreu, mas hoje eu acho necessário citar alguns nomes nesse vídeo de hoje, até porque, como vai ficar muito claro nessa exposição, essa experiência que eu conto, ela viola todos os direitos humanos, ela viola a Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo, no seu artigo 5º, que diz que qualquer pessoa tem o direito de entrar e sair de uma religião sem que haja nenhum tipo de represália, né? Nós temos o direito de ir e vir. E como vai ficar bem claro também, né, todo o direito de expressão, a liberdade de expressão foi violada nessa experiência que eu vou contar hoje. Então eu acredito que os nomes envolvidos nessa questão devem ser citados. São pessoas que, de forma geral, não tenho nada a questionar quanto aos seus caráteres, né? Então o objetivo do vídeo não é esse, não é falar do caráter de ninguém, mas eu vou ter que falar de alguns nomes, porque esses nomes estiveram envolvidos nessa experiência e quando envolve as normas dessa organização, o caráter dessas pessoas não é a questão mais importante, né? Porque essas pessoas são capazes, né, de violar até mesmo as suas consciências para poder seguir os preceitos dessa religião que não aceita questionamento. A Testemunha de Jeová é uma religião muito fechada, né? É uma religião que inclusive ela critica, ela chega a ser capaz de, nós encontramos na literatura da Torre de Vigia, por exemplo, duras críticas à Inquisição espanhola, né, e tudo mais que ocorreu ali em fins da Idade Média, mas na verdade eles agem da mesma forma, né, porque qualquer pessoa que questione a doutrina da Testemunha de Jeová, essa pessoa passa a ser perseguida, essa pessoa passa a ser evitada e por fim essa pessoa ela é expulsa, e uma pessoa expulsa desse movimento ela não pode nem sequer receber um oi na rua, né? Então é algo muito extremo e isso, quando envolve família, a coisa fica pior, né? Porque no meu caso, felizmente eu não tinha ninguém da minha família dentro dessa religião, então foi bem tranquilo. Mas como eu já era maior, por exemplo, se os meus pais fossem testemunhos de Jeová, a orientação é que eu deveria ser expulso de casa, eles não deveriam falar comigo nada além do que fosse extremamente importante relacionados a algum assunto familiar, né? E experiências como essa são muito comuns. Mas vamos à experiência, né, para a gente conseguir talvez condensar um pouco mais o tempo dessa questão. Eu preciso contar um pouco da minha história como testemunha de Jeová que fui durante 10 anos. Né? Em fins dos anos 90, eu recebi a primeira visita da Testemunha de Jeová e como a pessoa que me visitou, ela depois se tornou um ancião e veio estar envolvido nessa questão que levou à minha exclusão, eu posso falar o nome dessa pessoa aqui sem problema. É um homem chamado Aparecido Silva, né, que hoje é ancião da Testemunha de Jeová aqui na cidade de Silvânia. Inclusive é uma pessoa bondosa, né? Uma pessoa que ela tem o meu respeito enquanto indivíduo, mas quando trata das normas da organização, aí não tem como respeitar, né? Porque ela segue todas aquelas regras de que não pode conversar, não pode falar oi, né, para quem saiu, e eles fazem um julgamento totalmente contrário ao que diz na Bíblia. É um tribunal paralelo, né? Toda vez que alguém comete um pecado, que alguém critica a organização, essa pessoa ela passa por um julgamento secreto, arbitrário e totalmente contrário ao exemplo da Bíblia e contrário também ao que a lei ela diz, né? Tanto que eles evitam dar informações, né, para talvez um advogado,
Eu até tenho um vídeo sobre isso, né? Se você quiser saber um pouco mais, procure um vídeo sobre as comissões judicativas aí no meu canal, que você vai saber mais sobre isso. Eu não vou entrar muito nesse detalhe agora, porque senão o vídeo vai ficar ainda mais longo do que ele já vai ficar. Infelizmente não tem como esse vídeo ficar tão curto, né? Devido ao assunto envolvido aqui, mas vamos lá. Então, naquela época, esse homem ele acabou me iludindo, né? Ele pegou um livro, me mostrou alguns tópicos ali do livro e me perguntou se eu queria saber algo a respeito de algum daqueles tópicos. Ele já marcou uma nova visita para a gente falar sobre os últimos dias, o fim do mundo e etc e tal. Ali no fim da década de 90 eu era adolescente, né? No fim da adolescência ali, estava cheio de dúvidas, né? Então eu achei interessante aquele assunto, acabei aceitando a visita e dali a gente continuou estudando o livro, eu acabei me batizando, rapidamente progredi, né? Me tornei pioneiro, que era um ministro que dedicava 70 horas, né, de trabalho para essa organização voluntária, né, durante um mês. Depois eu vim a ter outros privilégios, né, como servo ministerial. Fui ancião também, acabei deixando de ser ancião, né, por questões que não dizem respeito a esse assunto. Então vamos seguir. E acontece que depois de algum tempo eu acabei me deparando com essa questão da cronologia, porque até então eu nunca tinha visto falar. Durante uns 5 anos, como testemunho de Jeová, eu fui muito ortodoxo, né? Eu acreditava em tudo que lia nas revistas, assim como toda boa testemunha de Jeová, né? Mas a partir de 5 anos, mais ou menos, eu me deparei com essa questão da cronologia, porque eu nunca havia escutado alguém dizer, nunca tinha lido em lugar nenhum, que a data 607, aquela data base, né, de onde surge o cálculo que leva a 1914, ela era uma data que não tinha apoio histórico. E quando um pastor evangélico ele me chamou a atenção para esse assunto, eu fiquei muito intrigado, né? Porque ele me mostrou, até mesmo sem entrar em muitos detalhes, ele simplesmente fez menção à data da destruição de Jerusalém, segundo ele era o ano de 587 a.C., e eu sempre lia nas publicações, né, da Torre de Vigia que o ano da destruição de Jerusalém era 607. E eu pensei na hora, epa, mas se essa data da destruição de Jerusalém não é 607 e é 587, e lembrando que antes de Cristo os anos são decrescentes, né, então 587 está 20 anos à frente de 607, antes da Era Comum, ou antes de Cristo. Então eu sabia que aquilo ia causar problema, né? Porque se aquela data 607 fosse uma data incorreta, então 1914 também não poderia ser uma data correta. Por mais que tenha ocorrido ali a Primeira Guerra Mundial e etc e tal, isso não passaria de uma coincidência. E eu fui investigar, né? Na época eu liguei, já muito intrigado, né, para um ancião, porque eu fui pesquisar nas publicações e não achei muita coisa, né? Não tinha computador na época, então não era muito fácil para mim fazer uma pesquisa. Eu tinha o estudo perspicaz, né? Inclusive está aqui, e o volume 1 tratava, ele tinha um tópico ali a respeito da cronologia. Mas antes disso, eu pesquisei num livro de história que eu estudava, eu estava no ensino médio na época, né, para ver se aquela informação passada pelo pastor procedia. E quando eu peguei o livro de história, que eu encontrei lá a data 587, né, para a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, rei de Babilônia, o mundo começou a desabar sobre mim, né? Porque o Testemunho de Jeová acredita que é a única religião verdadeira. Acredita que as suas doutrinas, ainda mais uma doutrina central como a da cronologia, se ela viesse a cair, eu sabia que todo o sistema, né, doutrinário da Torre de Vigia, ele cairia por terra. Então aquilo me intrigou muito, eu fiquei muito preocupado, né? E na época eu liguei para o outro ancião, né, aqui de Silvânia, e eu vou falar o nome dele também, porque ele também vai aparecer na trama que eu vou contar daqui a pouco. O nome dele é Jurandir Fernandes. É um homem também que, como eu disse, não tem nada a dizer a respeito do seu caráter, embora recentemente eu tive
um probleminha com ele aí, porque ele caiu na besteira de falar a respeito de mim para duas pessoas, né? E as duas pessoas me falaram. E eu questionei com ele a respeito disso. Ele, a princípio, ele humildemente pediu desculpa, mas depois ele cometeu um sério erro, né? De dizer que aquilo que eu estava falando nos meus vídeos era apostasia e coisa e tal. E eu fiquei um pouco bravo com ele, insisti na questão. Ele me bloqueou do WhatsApp, né? Depois disso. Mas vamos lá, esse é outro assunto. Quem sabe a gente pode contar essa história em outra ocasião. Mas o fato é que eu liguei para o Jurandir na época e o Jurandir ele não sabia nada a respeito do assunto também, né? Para você ver como que as testemunhas de Jeová elas são desinformadas a respeito desse tema, né? O homem era um ancião habilidoso inclusive, né? Ainda assim ele não tinha conhecimento de que havia uma discordância entre a história, né? O que a história dizia a respeito da data da destruição de Jerusalém e o que as publicações da Sociedade Torre de Vigia, aqui no Brasil a Associação Torre de Vigia, diz a respeito do assunto. Bom, eu fui pesquisar, peguei o estudo perspicaz, encontrei ali um tópico sobre cronologia, e aquele tópico sobre cronologia não fazia menção da data 587, mas falava que a cronologia da Torre de Vigia era baseada na Bíblia. Ali citava, por exemplo, o texto de Daniel, capítulo 9, versículo 2, que trata dos 70 anos, né, de Jeremias, e quando nós lemos ali de forma talvez um pouco descuidada, o texto pode dar a impressão de que 70 anos é o período desde a destruição do templo e da cidade de Jerusalém até o retorno dos judeus. Mas na verdade não é. Como nós vamos ver mais à frente, nos próximos vídeos, 70 anos na Bíblia, na verdade, se refere ao período de supremacia babilônica. Né? É o período em que Babilônia foi uma potência mundial e a história confirma, né, que Babilônia se tornou uma potência em 609 a.C., quando o último rei da Assíria ele foi morto, né, na cidade de Arã. Em 612, o rei Nabopolassar de Babilônia, pai de Nabucodonosor, ele invadiu a Nínive, capital da Síria, que era a então potência da época, e o rei da Síria ele foge para Arã, faz aquela cidade a capital provincial por mais 3 anos. Em 609, Arã é capturada e finalmente some da história, né, todos os vestígios da Síria, e Babilônia ela se torna então uma potência mundial e ela cai em 539, né, primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, que invade a cidade de Babilônia. Esse é outro assunto, eu não vou entrar nas minúcias dessa questão agora, porque hoje o objetivo é falar sobre a minha experiência. Então, a princípio, eu fiquei razoavelmente convencido, né, com o artigo do Estudo Perspicaz, que falava que a cronologia da Bíblia é superior, que a história às vezes contradiz e tal. Então, quem lê o artigo tem a impressão de que os documentos da história são totalmente incapazes, né, de estabelecer uma datação precisa, o que já é uma contradição, né, porque na verdade, para estabelecer as datas da Bíblia é preciso relacionar ela com as datas seculares, né? Por exemplo, eles utilizam justamente a data de 539 a.C. como uma data referência. Eles chamam, inclusive, aqui nessa publicação, por Escritura Inspirada por Deus, de data fundamental para as escrituras hebraicas. Né? A partir dela, então, eles calculam todas as outras datas e eles dizem que essa data está em harmonia com a Bíblia. Mas, na verdade, não existe uma forma de falar a data tal está em harmonia com a Bíblia, a outra data não está. Não é assim que funciona, né? É uma questão de escolhas. Poderiam pegar qualquer outra data e falar, não, essa é uma data fundamental e a partir dela construir a sua cronologia. Por exemplo, se eles pegam 587, né, e insistem nessa tese, né, de que 70 anos é o período de completa desolação de Jerusalém, período em que Jerusalém ficou desabitada, eles teriam que chegar a 20 anos à frente ali, né, do retorno dos judeus, que segundo ele é 537, é um assunto muito complexo que nós vamos tratar em outros vídeos, mas eles escolhem uma data que, na verdade, tem a ver com as suas intenções pré-concebidas, né? Eles já têm ideias pré-concebidas a respeito, então eles aceitam uma data histórica, 539, a seu bel prazer, e a partir dela eles constroem todo o seu arcabouço da cronologia antiga. Mas voltando para a minha experiência, né? Então, eu fiquei a princípio um pouco convencido, mas nem tanto, né? Porque eu achava que o estudo perspicaz ele deveria ter falado a respeito da contradição. Mas ele não menciona a contradição, ele só fala que a cronologia da Bíblia é superior à da história, mas não fala nada a respeito dessa contradição em relação à destruição de Jerusalém. Depois de algum tempo eu encontrei um livro antigo, né, que um marido de uma irmã da congregação aqui de Silvânia ele me deu,
o livro era Venha o Teu Reino. Infelizmente eu perdi, né? Como eu falei no vídeo anterior, houve um incêndio na casa da minha mãe e eu acabei perdendo uma série de livros e eu perdi também esse livro Venha o Teu Reino. E o apêndice desse livro, ele continha ali uma discussão um pouco mais detalhada a respeito da cronologia, no livro de 1981. Mais para frente nós vamos entender também o porquê que foi escrito esse livro, né? E esse livro ele falava sobre algumas das linhas de evidências, né, seculares que apontam para a data 587, para a destruição de Jerusalém, entre elas o cânon de Ptolomeu, né, que era um astrônomo, né, do período clássico, também Beroso, né, que escreveu uma obra chamada Babiloníaca, palavra difícil, né, quase não saiu. E a obra de Beroso, na verdade, se encontra nos escritos de Flávio José, a obra original está perdida. E esses, na verdade, são documentos secundários. Né? A Sentinela mais recentemente falou que a história secular baseia principalmente nesses documentos, mas isso não é verdade. Na verdade, o cânon de Ptolomeu e os escritos de Beroso são secundários, porque existem as crônicas neobabilônicas, né, que são contemporâneas, né, do período neobabilônico, e contém um registro, embora não seja completo, ele contém um registro bastante amplo, né, dos reinados, dos reis daquela época, e confirma de forma muito magistral, né, aquilo que nós entendemos como cronologia neobabilônica, as datas dos reis, né, que reinaram naquele período, e eles mencionam também as tabuinhas econômicas, assim como mais recentemente em alguns artigos de 2011, justamente no ano que eu fui excluída, a Torre de Vigia ela trouxe alguns novos artigos, né, a respeito disso. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso nos vídeos à frente. Então ela falava sobre algumas linhas de evidência. Né? Interessante que em história, normalmente duas ou no máximo ou três linhas de evidência são suficientes para comprovar determinado fato. Na Sentinela, aliás, nesse livro, né, A Venha o Teu Reino, ali é apresentado 5 linhas de evidências, né, independentes entre si, inclusive as tabuinhas econômicas, né, que mencionam todos os anos de todos os reis que reinaram em Babilônia durante todo o período neobabilônico. E eles rejeitam essas 5 linhas de evidência e criam uma contradição, né, que não existe na verdade. Segundo eles, essa cronologia secular estaria em confronto com a Bíblia, mas isso não é verdade. Então eu vim a ter acesso a esse livro e na época eu fiquei um pouco mais satisfeito pelo fato de que o livro ele fazia menção à contradição, né? Ele era um pouco mais honesto nesse sentido. E eu fiquei um pouco satisfeito, né? Por mais algum tempo, mas um pouco pensativo, né? Eu não fiquei totalmente convencido, porque eu sempre me deparava com essa questão. E foi quando, depois de algum tempo, eu comecei ali por volta de 2010. Em 2009 eu entrei na faculdade para fazer música e lá na faculdade a gente fez uma disciplina chamada Iniciação à Pesquisa em Música. E uma disciplina muito interessante, que ela mostra métodos de pesquisa, né, como que é feita uma tese, como que é comprovado uma hipótese, etc. E eu comecei a desconfiar um pouco mais daquela cronologia a partir daquela disciplina, né, porque eu percebia que não havia uma fundamentação nem bíblica e nem histórica para essa data, né, 607. E isso me intrigou muito, né? Então eu comecei a pesquisar um pouco mais, eu fui para a internet, as testemunhas de Jeová elas são desincentivadas a pesquisar na internet, é proibido, né, na verdade. As testemunhas de Jeová não podem ler sites na internet, por exemplo, que critiquem as suas doutrinas, o que é muito incoerente, né? Porque eles até falam que são apóstatas. Né? Todas as pessoas que estão na internet criticando as testemunhas de Jeová são rotuladas como apóstatas e por isso eles não devem ser lidos, não devem ser ouvidos, etc. E na verdade é uma estratégia, né, da liderança dessa organização, que hoje é o corpo governante, composta de 8 membros, né, lá nos Estados Unidos, e eles então desincentivam as pessoas a buscar informações na internet. Eu comecei a buscar um pouco de informação na internet, encontrei um site muito interessante chamado Mentes Bereanas na época, né? E esse site ele tem uma quantidade de documentos e de textos relacionados à cronologia que me surpreendeu muito, né? E na época eu ainda estava com aquela ideia de que tinha que defender o ensino da organização. Eu li um pouco daquele material, meio desconfiado, né? Porque o corpo governante falava que não podia entrar na internet, etc. E
eu comecei a desconfiar um pouco mais, né? Mas ainda assim eu comecei a me corresponder com o pessoal do Mentesperianos, mas a princípio tentando defender a cronologia da Torre de Vigia. Mas com o tempo eu fui vencido pela verdade, né? Porque eu percebi que não era possível você lutar contra a realidade. E eu aceitei finalmente que aquela cronologia da Torre de Vigia ela não podia estar correta. Foi quando eu decidi falar com outro ancião. Havia lá na UFG, eu estudei na UFG de 2009 a 2013, hoje eu estou estudando lá novamente, né? Estou fazendo a segunda graduação, mas na época havia um ancião, esse também está intimamente relacionado com esse assunto e por isso eu vou falar o nome dele aqui também. O nome dele é Cleuton Batista. Ele estava fazendo, na mesma época que eu fazia graduação na UFG, ele fazia um mestrado. E como era um homem que estava acostumado com pesquisa acadêmica, eu pensei, esse cara vai me ouvir. Porque entre as testemunhas de Jeová é muito comum, toda vez que alguém tem uma dúvida, ou que questiona, que discorda de alguma coisa, quando ela comenta com outra testemunha de Jeová, aquela outra testemunha de Jeová, ela automaticamente vai falar com os anciãos e já arma-se todo um esquema, né, para expulsar aquela pessoa que está questionando. Então eu falei com o Cleuton e eu vou dar até a data aqui, né? Foi no dia 5 de novembro de 2010. Eu mandei um e-mail para o Cleuton, né? Falei, eu queria falar com você, Cleuton, mas eu precisava que essa conversa ela fosse sigilosa. Preciso que fique entre nós, porque isso é uma questão delicada que tem me causado. Eu tenho ficado um pouco perturbado com essa questão, né? E o Cleuton respondeu, você tem o meu sigilo. E eu contei tudo para ele, né? Das minhas dúvidas, mostrei, né? Falei, olha, a gente trabalha com pesquisa aqui, eu estou analisando os textos da Bíblia aqui relacionados a essa questão, também a questão histórica, e fui mostrando, né, passo a passo, e ficou muito claro, né, que aquela cronologia ela não podia estar correta. O Cleuton, ele, muito, na época, sabiamente, ele falou, olha, Ricardo, você já fez uma análise técnica, não tem nem como comentar sobre essa análise, né? Então faz o seguinte, é aí que foi a minha perdição, né? Foi aí que eu me perdi, entre aspas. Ele falou, faz o seguinte, pega esse material que você me mandou e escreve para a sede em São Paulo, em Betel, e com certeza eles vão dar uma resposta satisfatória para você. Ele ainda comentou, tem muitos irmãos aqui da congregação central de Goiânia, Cleuton era da congregação central de Goiânia, hoje ele está no Acre, passou no concurso da Federal do Acre. É um homem bom, só porque também segue as regras da organização, né? Ele falou para mim escrever uma carta, eu fiz isso, né? A carta ela data de. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu tô com ela aberta aqui. Eu vou disponibilizar essa carta para vocês também, tá? Aí no link ó, na descrição desse vídeo. Então a minha carta ela foi escrita em 7 de novembro de 2010. Eu enviei essa carta. Em 28 de dezembro de 2010, eu recebi a resposta da Torre de Vigia, né? Infelizmente uma resposta muito insatisfatória, né? Eles analisaram de forma muito superficial o que eu disse, não responderam de forma objetiva nenhuma das questões, só repetiu aquilo que eu já tinha falado, né? Que não havia fundamento, eu já havia refutado tudo aquilo que foi falado na carta, e eles se contentaram em simplesmente mandar uma carta, que vocês vão poder até confrontar. Eu vou disponibilizar aqui tanto a minha carta, né, quanto a carta que eu escrevi para Betel, e também um confronto que eu fiz entre as duas cartas, né? Então foi muito satisfatório, né? A resposta me deixou muito desanimada, a resposta que eu recebi de Betel, porque ela realmente não resolvia a questão, né? Eu estava perturbado, até mesmo com a intenção de que a Betel pudesse pensar, mas eu acho que realmente esse rapaz tem razão, então vamos rever esse negócio, né? Era realmente uma doce ilusão de minha parte, nada disso aconteceu. Bom, o que aconteceu? Depois que eu escrevi para a Betel, eu comecei a pensar, eu vou ser excluído, eu vou ser desassociado, então eu vou comentar sobre esse assunto com mais alguns anciãos. Aí eu conhecia alguns anciãos que haviam cursado a escola bíblica, a escola de treinamento ministerial, né, que é muito famosa aí para servos ministeriais e anciãos solteiros, né? Não sei se ainda existe essa escola, mas na época os bambambãs, né, os anciãos e servos ministeriais bambambãs eram aqueles que haviam cursado a ETM, a Escola de Treinamento Ministerial. Então eu falei primeiro com um homem que ele era
era pioneiro especial, que era um ministro que na época fazia 130 horas, né? Depois passou para 120. Hoje eu nem sei quantas horas que eles fazem. E eles ficam totalmente disponíveis para a organização. Recebem uma ajuda de custo para isso. E é justo, né? Mas o fato é que eu conversei então com o terceiro ancião, já falei, na verdade o quarto, né? Eu falei do Aparecido, do Jurandir, do Cleuton, e agora aparece o Gilberto Nazaré na história. Quem que era o Gilberto? Era um ancião que primeiro ele serviu como pioneiro especial e ancião na cidade de Leopoldo de Bulhões, que é bem pertinho aqui de Silvânia, né? Acho que 18 quilômetros, talvez algo perto disso. E era um homem habilidoso, né? Porque tinha feito ETM e tal. Ele também estudava inglês, né? Assim como o Cleuto também estudava inglês. Então, eu falei, vou falar com o Gilberto. Aí pedi ao Gilberto um e-mail, mandei um e-mail para ele explicando a questão e ele já ficou muito preocupado, né? E o Gilberto ele teve uma reação diferente. Ele quis discutir o assunto comigo. Eu tenho uma correspondência muito grande com o Gilberto e talvez em algum momento eu possa até publicar essa correspondência, porque, como eu disse, eu havia pedido sigilo para esses anciãos, mas essa comunicação que eu fiz com esses anciãos, na verdade, finalmente serviram como testemunho contra mim. Porque esses anciãos com quem eu falei, eles acabaram entrando em contato, né, com os anciãos aqui da minha cidade, Silvânia, e aí a partir disso eles criaram, então eles tiveram as provas, né, entre aspas, do meu pecado, né, que foi questionar a organização, o ensino da organização, e a partir disso, então, eles puderam fazer uma comissão judicativa. Mas antes de falar da comissão judicativa, que foi o meu julgamento, eu queria contar um pouco mais. Então eu conversei delongadamente com o Gilberto. Nessa altura do campeonato eu já estava questionando outras questões, né? Comecei a questionar a questão do sangue, descobri, por exemplo, uma ligação da organização com a ONU, né, por 10 anos, durante a década de 90, né? Isso é uma coisa estranha, porque as testemunhas de Jeová dizem que a ONU é a fera, né, cor de escarlate. Descobri também que na Bulgária, né, eles haviam feito um acordo secreto com o governo, né, onde supostamente eles liberavam os testemunhos de Jeová lá na Bulgária para receber sangue, mas na verdade era tudo uma tramóia. Né. Eu comecei a questionar tudo isso com o Gilberto, e o Gilberto, quando ele viu que a coisa ficou feia, ele recuou. Né. Primeiro ele me falou que queria mandar o meu questionamento para um superintendente de distrito, né, que ele conhecia aqui em Goiás e tal. Falei, pode mandar, tranquilo. Aí ele me deu uma resposta, eu tenho certeza que provavelmente foi aquilo que o superintendente de distrito disse a ele, mas depois de muito tempo que ele viu que não dava para vencer, né, a questão, ele acabou recuando, né. E finalmente, quando veio a resposta, eu falei com mais um ancião, né? Na verdade, com mais dois. Eu não vou falar o nome do quinto, porque ele não correspondeu comigo. Eu acho que ele correspondeu com os anciãos, mas como eu não tenho certeza, então eu não vou falar o nome dele. Vou preservar esse quinto ancião, tá? Então, o quarto ancião que eu falei com ele era um que também havia cursado a ETM, o nome dele era Eric Ronan. Eu conheci ele aqui em Silvânia, ele era amigo do Aparecido, né? Ele veio aqui fazer discurso público. Depois ele se casou, né? A última notícia que eu tive é que ele tinha passado no concurso lá da Caixa, lá em Aparecida de Goiânia. Estava trabalhando lá e era ancião numa congregação em Aparecida de Goiânia. E ele também correspondeu comigo, né? Quando eu mandei para ele a resposta de Betel, ele falou, nossa, mas que carta, que resposta que nós recebemos, né? E eu fiquei abismado, né? Porque a resposta de Betel não respondia objetivamente nenhuma das questões. Mas enfim, vamos